Fala, torcedor do Verdão! Ah, meu amigo, segure-se na cadeira porque o que eu vou te contar agora é simplesmente explosivo. É uma verdadeira bomba nuclear que acabou de detonar no coração do futebol brasileiro e vai deixar o mundo inteiro de queixo caído. Imagina só, o Palmeiras, o nosso glorioso Verdão, acaba de dar o maior golpe de mestre da história recente do esporte, contratando o fenômeno, o prodígio, o garoto de ouro que todo clube sonha em ter no elenco. Estamos falando de Matheus Gonçalves, sim, ele mesmo, o atacante que estava prestes a assinar com o Cruzeiro, mas deu um chapéu daqueles inesquecíveis, daqueles que deixam o adversário no chão e veio direto para os braços do Palmeiras. Isso não é uma transferência qualquer, não é uma negociação rotineira, isso é um terremoto de proporções épicas que vai sacudir as fundações do futebol nacional e internacional. O Cruzeiro achava que tinha tudo nas mãos, mas o Verdão surgiu das sombras como um predador implacável e roubou a cena. Isso muda tudo, torcedor. O futebol não será mais o mesmo depois dessa? Vamos começar pelo que realmente importa, pelos detalhes suculentos dessa negociação que mais parece um filme de espionagem, cheio de reviravoltas, segredos e tensão no ar. Tudo começou há meses, lá nos bastidores sombrios do mercado de transferências, onde os grandes tubarões do futebol nadam em águas turvas. O Cruzeiro, desesperado por um reforço de peso para alavancar sua campanha, havia identificado Matheus Gonçalves como o alvo perfeito. Eles montaram uma operação sigilosa, com ligações criptografadas no meio da noite, reuniões em hotéis discretos em São Paulo, longe dos olhares da imprensa. Imagina a cena. Representantes do Cruzeiro se reunindo em salas escuras, com cortinas fechadas, discutindo termos, prometendo mundos e fundos ao jogador e aos seus agentes. Eles ofereceram um contrato tentador, com salários astronômicos, bônus por desempenho que poderiam encher os bolsos do garoto de ouro e cláusulas de rescisão que pareciam inquebráveis. Mas aí, torcedor, entra o Palmeiras na jogada como um furacão silencioso que se forma no horizonte e devasta tudo ao seu redor. O Verdão, sempre esperto, sempre um passo à frente, soube de tudo por fontes internas. Rumores de corredores vazios nos centros de treinamento, whispers de olheiros que vigiavam cada movimento. Houve pressão de outros clubes? Oh, sim, muita pressão. Clubes europeus como o Porto e o Ajax estavam de olho, mandando scouts para assistir aos jogos de Matheus Gonçalves, enviando propostas preliminares por e-mail criptografados. No Brasil, o Flamengo, seu clube de origem, tentava reconquistá-lo com promessas de titularidade absoluta, enquanto o São Paulo e o Corinthians farejavam a oportunidade de um roubo. Mas o Palmeiras não brincou em serviço. Ligações secretas foram feitas diretamente para o agente do jogador em horários inusitados, como às 3 da manhã, quando o mundo dorme e as decisões são tomadas no calor da emoção. Venha para o Verdão, onde você será rei, diziam eles, pintando um quadro de glórias eternas, de taças erguidas no Allianz Parque lotado, de uma torcida que o idolatraria como um deus do futebol. E o suspense, torcedor? Ah, o suspense era palpável. Dias de idas e vindas com o Cruzeiro achando que o acordo estava selado, eles até prepararam o anúncio oficial, com fotos editadas e posts prontos nas redes sociais. Mas Matheus Gonçalves, esse gênio astuto, manteve todos na corda bamba. Ele adiava as assinaturas, pedia mais tempo para refletir, enquanto nos bastidores o Palmeiras trabalhava incansavelmente. Houve uma reunião pivotal, escondida em um restaurante italiano discreto, no bairro dos Jardins, em São Paulo, onde o agente do jogador se encontrou com emissários do Verdão. Ali, entre pratos de massa e vinhos finos, as cláusulas foram negociadas com unha e dente. O Cruzeiro pressionava do outro lado, com chamadas insistentes, ameaçando retirar a oferta se não houvesse uma decisão imediata. Mas o Palmeiras, com sua astúcia lendária, explorou uma brecha contratual genial. Questões contratuais no Flamengo permitiram que Matheus Gonçalves viesse de graça. Sim, você leu certo, de graça. Nada de taxa de transferência milionária, nada de fortunas desperdiçadas. Foi uma jogada maestra, aproveitando cláusulas de liberação por performance não atendida e direitos econômicos dispersos que o Flamengo não conseguiu segurar. O Verdão não pagou um centavo pela transferência, torcedor.
Isso é histórico, é revolucionário, é o tipo de negócio que entra para os anais do futebol como um exemplo de genialidade pura. Agora, vamos aos detalhes financeiros que vão te deixar boquiaberto. O contrato assinado com o Palmeiras é de 5 anos, até o final de 2030, com opção de extensão por mais 2 anos, se certas metas forem atingidas. O salário? Baixo, torcedor. Surpreendentemente baixo para um talento desse calibre, apenas 150 mil reais por mês no início, com aumentos progressivos baseados em desempenho. Mas não se engane, isso é estratégico. O foco está nos bônus e incentivos que podem multiplicar esse valor. Bônus de 500 mil reais por cada título conquistado, como Libertadores, Brasileirão ou Copa do Brasil. Cláusulas de performance, 100 mil reais por cada gol marcado em jogos decisivos, 50 mil reais por assistência em partidas de mata-mata. Metas anuais incluem pelo menos 10 gols na temporada, com prêmios de 200 mil reais se ultrapassadas e participação em pelo menos 70% dos jogos como titular, valendo 300 mil a extras. Há cláusulas de rescisão escalonadas. Nos primeiros 2 anos, 50 milhões de reais para clubes brasileiros e 80 milhões de reais para europeus. Depois, cai para 30 milhões de reais, incentivando a longevidade. E cláusulas especiais. Uma de imagem, onde Matheus Gonçalves recebe porcentagem de vendas de camisas com seu nome. Outra de lesão, garantindo pagamento integral mesmo se machucado. E uma meta coletiva, onde se o Palmeiras atingir semifinais em torneios continentais, todo o elenco, incluindo ele, ganha um bônus coletivo de 1 milhão distribuído. Isso tudo veio de graça por aquelas questões contratuais no Flamengo, uma disputa interna sobre direitos de formação que o liberou sem custos, um presente dos deuses do futebol para o Verdão. O Cruzeiro ficou no vácuo. Torcedor, eles achavam que pagariam 10 milhões de reais pela transferência, mas o Palmeiras riu por último. Mas quem é esse Matheus Gonçalves que causou todo esse furor? Vamos mergulhar na história desse fenômeno, torcedor, porque sua trajetória é digna de um épico hollywoodiano. Cheia de superação, brilho e momentos que arrepiam a espinha. Nascido em 18 de agosto de 2005, no Rio de Janeiro, uma cidade que respira futebol, Matheus Gonçalves veio ao mundo em uma família humilde, onde o pai era um ex-jogador de várzea que sonhava em ver o filho brilhar nos gramados. Desde pequeno, com apenas 5 anos, ele já chutava bola nas ruas de favela, driblando latas e pedras como se fossem defensores de elite. Aos 12 anos, o destino sorriu. Ele foi descoberto por olheiros do Flamengo em um torneio de base na zona oeste do Rio. Entrou nas categorias de formação do rubro-negro como um diamante bruto no sub-15, onde jogou apenas 4 partidas, mas já mostrou flashes de genialidade com dribles desconcertantes e visão de jogo apurada. Subiu para o sub-17, e aí, torcedor? Explodiu! Em 2021, foi o grande destaque, marcando 10 gols em 27 jogos, ajudando o Flamengo a conquistar a tríplice coroa da categoria. O Campeonato Brasileiro Sub-17, o Carioca Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-17. Imagina a emoção! Na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, ele fez um gol e deu uma assistência magistral, sendo eleito para o 11 ideal da competição. Foi ali que o mundo começou a notar esse garoto. Assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo em 19 de agosto de 2021, um dia após completar 16 anos, válido até 2024. Mas o caminho não foi só flores. Lesões menores o atrapalharam e a concorrência feroz no elenco principal o levou a um empréstimo ao Red Bull Bragantino em julho de 2023. Lá, ele estreou na Copa Sul-Americana, entrando no segundo tempo contra o América Mineiro e semanas depois deu sua primeira assistência no Brasileirão, em uma vitória por 2-0 sobre o Cuiabá. No Bragantino, jogou como ponta-direita, mostrando velocidade e precisão nos cruzamentos. Voltou ao Flamengo em 2024, onde integrou o elenco principal, conquistando a Supercopa do Brasil em 2025 e a Copa do Brasil em 2024. Títulos que ele carrega no peito como medalhas de guerra, mesmo que como reserva em alguns jogos. Prêmios?
Ah, torcedor! Em setembro de 2022, o jornal inglês The Guardian o nomeou como um dos melhores jogadores nascidos em 2005 no mundo inteiro. Convocações para a seleção, ele já vestiu a amarelinha nas categorias de base, sub-17 e sub-20, marcando gols em amistosos contra a Argentina e Uruguai, sendo cotado para futuras chamadas na principal. Clubes por onde passou, só Flamengo e o empréstimo ao Bragantino. Mas isso é só o começo de uma carreira que promete ser lendária? Agora, vamos falar do estilo de jogo desse monstro, porque Matheus Gonçalves não é só um jogador, é uma força da natureza em campo. Ele atua principalmente como ponta-direita, mas é versátil o suficiente para jogar na esquerda ou como meia armador, infiltrando-se na área como um fantasma imprevisível. Suas qualidades técnicas são de outro planeta. Drible curto e seco, daqueles que deixam zagueiros no chão implorando por misericórdia, passes milimétricos que cortam defesas como faca quente na manteiga, chutes potentes de média distância, com curva e precisão que desafiam as leis da física. Fisicamente, com 1,75 e 66 kg, ele é ágil como um felino, com aceleração explosiva que o faz disparar nos contra-ataques, endurance para correr os 90 minutos sem cansar e equilíbrio corporal que o permite girar em espaços apertados. Mentalmente? Ah, torcedor, aí está o diferencial. Frieza glacial na hora de decidir, inteligência tática para ler o jogo antes que aconteça, resiliência para superar adversidades como lesões ou críticas, pontos fortes, velocidade, criatividade, finalização. Ele marca gols de todos os jeitos, de cabeça, voleio, cobrança de falta. Pontos fracos? Talvez uma certa inexperiência em jogos de alta pressão que o faz errar passes simples às vezes, ou uma defesa que ainda precisa ser aprimorada. Mas isso é bobagem perto do seu potencial? Compara-se ele a craques como Neymar pela habilidade no drible, a Vinícius Júnior pela explosão nas pontas ou até a Messi pela visão de jogo. Sim, torcedor, ele tem toques de genialidade que remetem aos maiores. Por que o Palmeiras o contratou? Porque ele é o peça que faltava para elevar o time a um patamar galáctico. Veio de graça com salário baixo, mas vai mudar o nível do Verdão com sua juventude, fome de vitórias e capacidade de desequilibrar jogos sozinhos. Ele se encaixa perfeitamente no elenco atual. Imagine ele nas pontas, criando chances para os atacantes centrais, combinando com os meias em triangulações rápidas, fortalecendo o ataque com sua versatilidade. No esquema tático, ele pode ser o Coringa, alternando posições, quebrando linhas defensivas inimigas e elevando a média de gols por jogo. Isso vai tornar o Palmeiras imbatível, torcedor. Um time que não só vence, mas humilha adversários com futebol arte. E o impacto? Isso muda tudo. O Verdão agora tem um prodígio que vai dominar o continente, conquistar taças em série e fazer a torcida delirar. O futebol não será mais o mesmo.